Olá, meu amigo, minha amiga da TV Pai Eterno. Chegamos agora com o ponto 3, o nosso encontro semanal de aprofundamento de temas importantes para a sociedade. Temas que nos ajudam a construir um mundo melhor. E se temos esse nobre objetivo, é indispensável que tenhamos capacidade de dialogar. O diálogo qualifica a nossa convivência enquanto seres humanos, mas parece que está se tornando cada vez mais difícil dialogar. Isso porque o diálogo exige de nós a capacidade de ir ao encontro do outro, que pode pensar como eu, mas que pode ser também totalmente diferente. E para compreender essas diferenças, precisamos de muitas capacidades, especialmente de lucidez, de resiliência, de caridade. Quando desenvolvemos alguma dificuldade ao diálogo, as relações humanas entram em descompasso e as coisas começam a ficar ainda mais difíceis, ainda mais pesadas. Interessante que isso vale tanto para a nossa relação com a pessoa amada, com os filhos, com os amigos, os vizinhos, os colegas de trabalho, entre autoridades públicas e poderia dizer até mesmo em nossa relação com Deus. E hoje nós vamos conversar sobre o diálogo e eu tenho a alegria de ter em conexão conosco a pastora Romy Benck, da Igreja Luterana, teóloga, mestre em Ciências da Religião e secretária-geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Está em conexão conosco lá de Brasília. Seja bem-vinda à TV Pai Eterno, pastora Romy Benck. Muito obrigada, irmão Diego. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse programa com um tema tão fundamental. Quero cumprimentar a todas as pessoas que acompanham a TV Pai Eterno. Obrigado. E já está aqui também conosco aqui na tela o irmão religioso e teólogo, o irmão Afonso Murá, da família Marista, que está em Belo Horizonte. Seja bem-vindo à TV Pai Eterno, irmão Afonso Murá. Obrigado, Diego. Uma alegria encontrar com você de novo, né? Fizemos o curso de Mariologia lá em Aparecida juntos. E saber que você está aí difundindo, divulgando tanta coisa boa. Que bom. E vamos dialogar e difundir coisas boas para as pessoas hoje. Vou dar um recado muito importante para você que acompanha agora a programação da TV Pai Eterno. Esse programa de formação humana é fruto do seu compromisso conosco. Você que colabora com essa obra de evangelização, que é a Associação Filhos do Pai Eterno. Graças a você, a gente pode levar esse conteúdo de qualidade até a sua família. Eu agradeço a sua fidelidade e peço também àqueles que ainda não fazem parte dessa obra de evangelização que possam se associar e colaborar para que essa programação, esse conteúdo evangelizador possa chegar até a sua família. Você pode ligar para nós, o nosso call center, o 3506-9800, DDD 62, ou acessar o nosso portal, paieterno.com, ou se preferir, se está aí com o seu smartphone, acesse o QR Code que está aí na sua tela. É a sua fidelidade, mesmo que pequena, mas a sua fidelidade constante que mantém essa obra de evangelização que anuncia o amor de Deus, que nos forma para anunciar um mundo melhor. E agora, vamos falar do outro, desse diálogo, do nosso encontro com a outra pessoa, né? Falar com o outro ou falar para o outro. Será que as pessoas entendem a diferença entre um discurso, um pronunciamento e um diálogo? Vamos conferir na reportagem. O diálogo em família muitas vezes é o caminho da união, do entendimento e do fortalecimento do amor. Mas será o que as pessoas pensam sobre isso? Bom, o diálogo na família, assim como em qualquer outra relação humana, é de extrema importância. Tudo passa pela conversa, pelo bom diálogo. Dentro da família não seria diferente. Uma família que tem o hábito de conversar, de expor o que pensa, é uma família que cria laços de intimidade, de confiança, e isso é muito importante. Então, não devemos jamais abandonar essa prática. Como
a gente sabe, compreende que uma família é unida, que uma família tem um respeito entre um e o outro? Como a gente sabe que existe amor entre a família? Quando a gente percebe que nessa família existe um diálogo, que nessa família existe um momento que cada um possa dar a sua opinião, que nessa família as pessoas respeitam o jeito de cada um ser. Nessa família existe o diálogo. Então, uma família unida, uma família bonita e respeitosa, existe o diálogo. O diálogo significa o amor de Deus, a presença de Deus na família, a presença de Deus no coração de cada um. Então, o diálogo é muito importante. Uma família sem diálogo, infelizmente, ela não vai muito longe. Quando a gente fala de família, a gente está falando de amor. E amor, na concepção de Platão, que viveu no ano de 283 a 384, ele dizia o seguinte, que o amor é uma ciência. É uma ciência não técnica, não material, mas uma ciência espiritual. Então, falando de ciência como amor, a gente interpreta ela como conhecimento. Conhecimento entre as pessoas, entre conviver com as pessoas, compreensão, compreender um ao outro. Essa compreensão mútua é que gera a possibilidade de uma convivência harmoniosa, uma ponte entre o entendimento entre as pessoas e uma relação positiva entre as pessoas. O diálogo é muito importante para o desenvolvimento humano. Para se viver em sociedade, se faz necessário dialogar. E na instituição família não poderia ser diferente. Os pais precisam orientar os filhos sobre a importância de ouvir e saber falar no momento certo. Para se viver socialmente bem, é necessário o diálogo. E na família é o primeiro local em que as pessoas conseguem desenvolver esse ato, que é fundamental para a vida. Quando os relacionamentos são pautados em diálogo e respeito, as dificuldades são superadas. E assim é possível agir como uma verdadeira família e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Vamos dizer que o diálogo é o processo de empatia, onde nos colocamos no lugar do outro. Para dialogar é preciso compreender, primeiramente, quais são os meus propósitos, os meus objetivos, como eu vou transmitir aquilo que eu quero que o outro compreenda. Como diz Padre Zezinho, dai-me a palavra certa para falar na hora certa e do jeito certo. São Bento, lá no prólogo da sua regra, diz, escuta, filho, os preceitos do mestre e inclina o ouvido do teu coração. São Francisco, 800 anos mais tarde, faz muito bem isso que São Bento escreveu lá no prólogo da regra, quando ele vai de encontro ao Sudão. É uma cultura diferente, língua diferente, a religião diferente. Era o cristianismo indo dialogar com o islamismo. E hoje nós temos uma grande dificuldade dentro das nossas famílias, marcada pelo individualismo, pelo egoísmo, a falta de compreensão. Hoje nós estamos aí numa polarização entre capitalismo, comunismo, direita, esquerda, e isso tem afetado as relações de trabalho, as nossas relações dentro da própria igreja e as relações dentro da família. Quantas famílias estão sendo destruídas por falta de diálogo, por falta de compreender o outro, as dificuldades do outro. No ambiente de trabalho, a mesma coisa, nós não temos paciência para dialogar. Então, quando falta esse diálogo, esse processo de escuta do outro, é impossível que nós construamos um ambiente harmonioso. Então, para construir uma sociedade fraterna através do diálogo, é preciso fazer isso que São Bento e São Francisco fez, compreender primeiramente o outro. São Francisco foi para evangelizar e volta evangelizado, porque quando nós vamos ensinar, nós também aprendemos. Como cristão, como filósofo e como desenvolvedor de pessoas, convido a todos a refletir sobre a importância do diálogo e da fraternidade.
Muito bem, é esse o desafio, aprender a dialogar. E para isso temos aqui como convidados a secretária-geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC, a pastora Romy Benck, teóloga luterana, e também o teólogo irmão Afonso Murat. Ele em Belo Horizonte, ela em Brasília. E eu começo falando com a pastora Romy. Parece que está tão difícil hoje dialogar em diferentes ambientes da sociedade, desde a família até a política. Por que está tão difícil acontecer o diálogo hoje em dia? Pois é, essa é uma pergunta sobre a qual a gente precisa refletir bastante. A gente, desde alguns anos, vive um processo de polarização bastante grande no nosso país. Eu, particularmente, compreendo que esse processo de polarização tem muita relação com as desigualdades sociais, econômicas e culturais que a gente, historicamente, tem no Brasil. E é um processo que se aprofundou muito desde a perspectiva religiosa, com o aumento das manifestações fundamentalistas da fé, e desde a perspectiva política, com o acirramento e a tentativa de impor determinadas verdades como verdades. Então, com isso, as pessoas não conseguem mais fazer um exercício, que é um dos exercícios fundamentais, inclusive, da espiritualidade, da fé, que é o exercício da escuta do outro e da outra, e de valorização da diversidade humana e cultural que a gente tem no nosso país. A gente considera muito essa diversidade como algo negativo, mas, na verdade, o Brasil tem muito que celebrar e muito que festejar essa diversidade que nos forma enquanto nação e enquanto país. Interessante. A Romy lembra da questão da desigualdade, mas ao mesmo tempo da diferença, né? Há uma diversidade, né, Afonso? Nós não somos todos iguais por questão de formação religiosa, cultural, gostos e tal, mas infelizmente quando se firmam nessas diferenças que nós temos, acabam surgindo graves desigualdades em nossa sociedade, né? Eu diria o seguinte, quando nós estamos falando em diálogo, tem muitos espaços possíveis e às vezes difíceis para dialogar, né? Na minha família, eu sou religioso, moro numa comunidade religiosa, né? E quando nós temos o nosso WhatsApp da família, e tem pessoas com opções políticas muito claras. Então, por exemplo, não dá para a gente conversar muito sobre política, porque dá confusão e um sai do grupo, depois volta. Então, a gente procura conversar aqueles assuntos que são comuns entre nós, ou mesmo alguns temas, né? Recentemente, eu tenho irmãos e sobrinhos que são médicos, então a gente discutiu as políticas do governo com relação à saúde, com relação ao coronavírus, deu para conversar, mas alguns assuntos não dá para conversar. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente sentir com as pessoas que estão ao nosso lado ou a quem a gente vai se dirigir, até onde a gente pode chegar no que é nas nossas afirmações e também na maneira de dizer, né? A gente pode dizer a mesma coisa de uma maneira serena, tranquila, dizendo, olha, essa é a minha posição, o que você pensa? Ou quando a gente já vem armado, e tem gente hoje em dia no Brasil que vem armado com arma mesmo, né? Não só com protegido, mas com arma, é uma coisa vergonhosa, absurda. Então, não dá diálogo, o diálogo não acontece. Eu penso que isso que... Então, quando a gente vai com esse coração assim, eu tenho algo para aprender com essa outra pessoa, mesmo que eu pense diferente dela, mas eu tenho algo a contribuir também. Na nossa conversa vai sair alguma coisa boa. Tá aí, outro ponto interessante. Não é apenas eu apresentar o ponto de vista que eu acredito, mas também essa expectativa de que no encontro com o outro eu vou acolher algo de novo que vai me fazer crescer, né? Não é só aquela história de que eu vou perder porque eu estou sempre em debate.
Isso acontece no convívio familiar, né? Eu não posso perder. Pastora Romy, como é que a senhora orienta aí as famílias nesse sentido de conviver com essas diferenças? Pois é, um dos temas que eu me deparo muito são famílias que são religiosamente plurais. Então, uma pessoa da família católica romana, outra evangélica, outra protestante, outra candomblé da Umbanda, outra é espírita e outra pessoa não tem religião, que é o que caracteriza as nossas famílias hoje desde uma perspectiva religiosa. E muitas vezes há a tendência de querer mostrar que a minha fé, que a religião que eu professo, é mais verdadeira que a religião do outro integrante da minha família. E isso dá muito conflito. Uma das dificuldades que a gente tem é a de compreender diálogo, pressupõe relação com o outro. Assim como fé pressupõe relação com o outro, a outra pessoa, e relação com Deus. Não acontece diálogo quando eu vou querer impor uma verdade, quando eu vou querer impor o meu ponto de vista. Então, o que eu preciso fazer para ter um diálogo? Eu preciso perceber a outra pessoa. E perceber tem a ver com escutar, perceber tem a ver com tentar compreender o sentimento da outra pessoa. Como fica, por exemplo, se eu digo para outra pessoa, uma pessoa que é católica, por exemplo, que a fé dela não é verdadeira? Como isso afeta a individualidade, a espiritualidade e a dignidade dessa pessoa? Então, o diálogo sempre tem a ver com o amor, o diálogo tem a ver com o respeito, e o diálogo tem a ver, sobretudo, com paciência. Me parece que as pessoas hoje elas estão muito nervosas, muito irritadas, elas se irritam facilmente por qualquer coisa. Então, assim, a gente precisa ter a sabedoria da paciência, porque é a paciência que vai contribuir para que eu escute a perspectiva da outra pessoa. E que bom se ela pensar diferente de mim, porque nessa lógica de uma pessoa pensar diferente da outra, a gente vai crescer enquanto seres humanos, enquanto indivíduos, a gente amadurece. Então, esse é um exercício. O exercício da escuta pressupõe uma paciência amorosa em relação a outra pessoa. Interessante. Pode falar, Afonso. Eu queria completar uma coisa. Sim. Nós, você e eu, somos de duas igrejas diferentes. E os católicos e luteranos no nosso país têm estabelecido diálogos extraordinários. E eu lembro que um dos documentos que fala sobre o diálogo ecumênico diz que essa relação entre pessoas de diferentes igrejas se dá ao menos de 3 maneiras. Uma é conversando sobre doutrina, sobre a nossa visão de Deus, de Jesus, etc. O outro caminho é o caminho da solidariedade e da caridade. É quando pessoas de diferentes igrejas estão juntas para ajudar os outros, para promover uma nova sociedade. E o terceiro caminho é o da mística da oração. Eu penso que, com vocês, luteranos, a gente consegue caminhar junto nessas três vias, né? Há hoje uma teologia que é ecumênica, cristã. A gente tem várias iniciativas concretas no Brasil em que católicos e luteranos participam juntos e a gente ora junto também. Para algumas outras igrejas, essa via da doutrina não dá. As nossas diferenças são tão grandes que começa a conversar e dá bate-boca. Então, o que eu sugiro é que a gente desenvolva esses 2 outros caminhos. O caminho da gente estar juntos, praticando a solidariedade e a caridade, mesmo sendo pessoas de igrejas diferentes. A gente vê muitas experiências no Brasil, por exemplo, de socioeconomia solidária, de grupos de mulheres, que são pessoas de igrejas diferentes, que se encontram para fazer o bem,
para si, para a comunidade. E a vida da gente orar a partir dos salmos, da Bíblia, para aquilo que a gente tem de comum enquanto cristãos. Bom, a gente convive bastante com esses conflitos das diferenças em casa e já foi bastante pontuado aquilo que é necessário ter para a gente lidar com essas diferenças em casa, seja das religiões, como estamos falando tanto aqui, seja até pelos times de futebol, né? Porque às vezes se evita o assunto. Mas tem uma imagem que marcou muito o Brasil na polarização política que nós estamos vivendo, que ficou bastante conhecida, e se puderem colocar na tela, que é aquela imagem da esplanada dos ministérios dividida entre uma torcida verde-amarela e uma torcida vermelha. Aí eu pergunto a vocês, por que nós estamos vivendo essa polarização tão forte no Brasil, até mais acentuada que no dia que essa foto foi feita, entre verde e amarelo e entre vermelho, se parece que dos dois lados há pelo menos o desejo de construir um Brasil melhor. Mas por que não há um encontro desses diferentes? Eu quero começar ouvindo a pastora Romy Bank. Pois é, eu lembro muito bem dessa imagem do muro, como eu moro aqui em Brasília, e a sede do Conselho Nacional de Igrejas é no setor comercial sul. Sempre vou de ônibus, então eu paro na rodoviária e eu vi aquele muro todos os dias. E essa é uma imagem muito forte e que realmente choca. Você vê um país sendo dividido por causa de opiniões políticas. Quando a gente tem, na verdade, questões estruturais históricas que a gente precisa resolver, como, por exemplo, o tema do racismo. Então, ao invés da gente ficar debatendo se um é verde e amarelo, o outro é vermelho, por que a gente não senta juntos, enquanto brasileiros e brasileiras, e vamos debater o racismo, vamos debater a violência contra a mulher, vamos discutir a desigualdade econômica, que é central, vamos discutir essa pandemia chamada violência que a gente enfrenta há anos no país. Então, assim, a gente, para poder ser país, a nação, a gente deveria se juntar, enquanto pessoas brasileiras, para debater essas questões estruturais. Hoje de manhã, eu quis compartilhar uma experiência. Eu tive uma reunião para falar sobre o impacto do fundamentalismo religioso na vida das mulheres. E a gente conversou com mulheres indígenas, lideranças mulheres indígenas, e uma delas fez um relato muito interessante, falando de como impactou a fala do ministro da Educação, naquela ministerial que a gente viu, quando disse assim: eu odeio esse negócio de povo indígena, povo negro, povo cigano. Quando ela falou como isso impactou na vida das mulheres indígenas, ela falou isso chorando. Porque o ódio racial, ele afeta a dignidade das pessoas, ele afeta a existência das pessoas, ele afeta a espiritualidade das pessoas. Então, a gente precisa pensar muito bem o que se quer simbolizar a partir do momento que a gente divide o país entre pessoas que são mais justas ou menos justas e entre pessoas que têm mais direito à vida e pessoas que têm menos direito à vida. Porque eu acredito que, para nós, protestamos a fé cristã, o testemunho de Jesus Cristo é que todas as pessoas têm o direito a uma existência digna, situação de equidade. Então, assim, desde a nossa perspectiva, a gente não pode, de maneira alguma, cair nessas ondas, nesses movimentos polarizantes, porque isso é contra a nossa própria fé. Irmão Afonso? Romy, eu quero aqui fazer um pedido
para você que está nos acompanhando na TV. Que é muito importante para a gente superar esse clima de ódio, de intolerância e facilitar o clima de diálogo. Nós sabemos que hoje há um gabinete do ódio, de pessoas mal intencionadas que querem cada vez mais colocar umas contra as outras. E elas que fazem? Elas produzem, e com muito dinheiro, vídeos pequenos, mensagens falsas que a gente chama de fake news e começam a espalhar em diferentes grupos religiosos. E muitas pessoas inocentes pegam aquilo como se fosse verdade e passam para frente para outras. Então eu quero pedir a você que está nos ouvindo e vendo, chegou uma informação, vê se ela é verdadeira. Se você sentir que ela está cheia de ódio, não passa para frente. Eu tenho recebido algumas coisas contra a CNBB, que é fabricado por pessoas movidas pelo ódio, que se dizem católicas, contra o Papa Francisco, absurdas, contra entidades que defendem o direito dos povos indígenas. Gente, nós que somos cristãos não podemos consentir com isso. E a primeira coisa é romper essa cadeia da maldade, porque aí e a gente se perguntar o que está acontecendo, procurar informação, e não ficar divulgando coisa de qualquer forma. Então eu passo esse pedido para você, porque ele é muito importante para a gente retomar um clima de diálogo no nosso país. Muito importante isso que o irmão Afonso está alertando, nós já abordamos inclusive isso aqui no programa, que a gente não deve deixar essa maldade passar para frente, muita notícia ruim, produzida com intenção ruim, chega até nós e a gente passa para frente e o ódio vai se espalhando. Mas, partindo da experiência do diálogo ecumênico, eu pergunto primeiro ao irmão Afonso e depois à pastora Romy Benck, como a gente pode aprender com o diálogo ecumênico a encontrar ou a reencontrar o caminho do diálogo em casa e na sociedade? Olha, diálogo ecumênico a gente faz com pessoas concretas. Então, durante a minha vida, eu encontrei com pessoas de outras igrejas cristãs e a gente conversa junto, às vezes ora junto, faz algumas coisas conjuntamente e aí a gente vai criando, sabe, porque é aquela relação bonita de respeito uns com os outros. Eu sou professor numa faculdade que recebe alunos de outras igrejas cristãs também. Eu tive alguns alunos que são hoje amigos e amigas com que eu cultivo uma amizade muito grande. A gente consegue se perceber que nós somos seres humanos e somos seguidores de Jesus de diferentes maneiras. E a gente se completa, se respeita, eu acho isso muito bonito. Então a experiência que eu tenho fundamentalmente é essa e que me deixa muito feliz. Pastora Romy? Então, acho que o diálogo a gente aprende muito em casa. Eu nasci numa família de tradição luterana, meus pais, meus avós, paternos e paternos eram luteranos, mas depois eu tive tias que se casaram com católicos. E um gesto muito interessante que eu lembro muito na minha infância. A minha avó materna, ela tinha um canteiro de margaridas brancas. Na época da primavera, florescia pra caramba. Na cidadezinha do interior de Santa Catarina, onde eu morava, ainda existia uma rivalidade entre católicos e luteranos. Preconceito, Essa era a rivalidade, era o preconceito. Mas a minha avó e o vigário se davam muito bem. E sabe qual era o elo de ligação entre a minha avó e o vigário da cidade? Minha avó era luterana. É que o vigário sempre pedia ramalhetes de margarida para minha avó. E minha avó tinha o maior prazer e a maior alegria em enfeitar as missas com ramalhetes gigantescos de margarida. Então, assim, as margaridas mais bonitas eram para o vigário, eram para mim.
porque ela sabia que isso alegrava, que isso infectava o altar, que isso deixava o ambiente da missa bonita. E ali se dava uma amizade. Então, assim, a gente precisa descobrir que a diferença da outra pessoa, na verdade, é uma grande oportunidade que a gente tem para crescer. Muitas vezes, gestos pequenos e aparentemente insignificantes, eles ensinam muito. Então, assim, eu aprendi a conviver desde criança com as diferenças, porque eu sempre morei em cidades e ser luterana era pertencer a uma minoria religiosa. Então, o diálogo, a convivência, a escuta com o outro era um exercício que a gente praticava diariamente. Na escola, as professoras nos convidavam para a gente falar como é a sua igreja, como funciona. Eu acho que essa prática pedagógica a gente precisa desenvolver. Convida a outra pessoa para falar melhor, para falar mais sobre o que ela pensa, para falar mais sobre o que ela acredita, e a gente vai descobrir que, na verdade, a gente não é tão diferente. Olha que maravilha, viu? Convivência humana é encontro, convivência humana exige o diálogo. A gente precisa saber que aquilo que nos une. Olha que bonita essa história que a pastora Romy contou, né? A história dessa margarida que era cultivada e que levava o seu brilho para outro. Não era para quem plantou que ia desfrutar somente dessa beleza. Mas nesse encontro nosso, saber como dizer, o que dizer, como encontrar esse ponto? No respeito ao outro, no respeito àquele com quem eu quero estabelecer verdadeiramente uma relação de diálogo, em que eu ofereço, mas em que eu também acolho. Nunca esquecendo, nós não somos iguais, somos sim diferentes. Vamos respeitar essas diferenças, acolher as diferenças, porque nesse encontro dessas diferenças, nesse diálogo, poderemos superar aquilo que é desigualdade entre nós. Vamos compartilhar o bem, vamos compartilhar a fé, vamos compartilhar a nossa esperança. Eu agradeço aqui a partilha e as histórias, a experiência de fé e vida dos meus queridos amigos, pastora Romy Benck, teóloga luterana, secretária-geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço essa participação junto com você, com o irmão Cade, que é uma pessoa de quem eu gosto muito, você comigo. E gostaria de estimular as pessoas que estão acompanhando esse programa para que façam um exercício. Escolha lá um dia da semana, uma horinha que você dedicar para ouvir uma pessoa que pensa diferente de você, certamente vai agregar muito na sua existência. Não imponha a ela aquilo que você pensa, apenas escuta. Só isso. Eu acho que a gente aprende muito. Jesus nos dá esse exemplo, né? Quando encontrou a samaritana do povo, estabeleceu uma conversa com a mulher. Então, a gente tem em Jesus essa inspiração, o exercício do convívio, do respeito ao diferente. Obrigado, pastora Romy. Obrigado também, irmão Afonso Murai, irmão marista, teólogo, meu professor de Mariologia também. Obrigado, irmão Afonso, pela participação. Enorme prazer. Grande abraço. Obrigado pela contribuição e obrigado a você que nos acompanhou aqui na TV Pai Eterno. Até a próxima.